dia, a paz do Senhor, classe Esperança, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a história da igreja. Nós já estudamos como surgiu a igreja, nós estudamos a história da Igreja de Deus, que é a denominação onde nós congregamos. Nós estudamos também como no passado a igreja ela se expandiu, como ela foi saindo para outros lugares, né? Indo para outras cidades, outros lugares daquela época. E hoje nós vamos estudar sobre a perseguição da igreja, porque a gente sabe que o inimigo ele não para, né? Ele não quer que a palavra do Senhor chegue a todos. Então, eu peço que vocês prestem muita atenção na aula, que vocês anotem tudo que vocês acharem importantes. Se tiver alguma dúvida, pode anotar, pode perguntar para mim ou para a Nayane, mandar uma mensagem no nosso grupo, tá bom? E também usem a Bíblia, que é interessante a gente ler na Bíblia as citações, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração e para começar a nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos mais de Ti. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa, de cada aluno que está assistindo esta aula. E que o Senhor possa me usar como Teu instrumento para levar o Teu conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O texto para a nossa memorização se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler a primeira vez e a segunda vez eu vou ler pausadamente para vocês repetirem. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino é delas. Mateus 5, 10. Agora eu vou ler pausadamente, vocês podem repetir aí comigo. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino é delas. Mateus capítulo 5, versículo 10. Enquanto a igreja primitiva crescia, o diabo se levantava para tentar destruí-la, e um de seus instrumentos foi a perseguição. O grande período de perseguição pelo qual passou a igreja durante o Império Romano começou oficialmente no governo de Nero, em 64 depois de Cristo. Boa parte da cidade de Roma foi destruída por um incêndio. Um detalhe, 64 depois de Cristo, todo mundo já sabe, né? Que é depois que Cristo veio à Terra, certo? Então, AC significa antes de Cristo e DC depois de Cristo. A Nayane já explicou isso nas aulas dela, fiquem ligados. Então, a gente viu aí que Roma foi destruída por um grande incêndio. E a gente pergunta por quê? O que que Nero, né, que era o governador da época, o que que ele fez? Para que não fosse responsabilizado pelo crime, pôs a culpa nos cristãos, que naquele período já era um número expressivo na cidade, cuja maioria dos moradores sentia-se incomodada pela expansão da mensagem do Evangelho. Nero culpou-os e moveu como imperador uma perseguição terrível contra o cristianismo. Essa foi uma das maiores injustiças da história e um dos seus momentos mais terríveis de manifestação da maldade humana. Então, agora nós vamos ver os primeiros apóstolos martirizados. Vocês sabem o que é martirizados? Martirizados é uma palavra derivada de martírio. Segundo o dicionário, o martírio é tormentos ou morte
infligidos a alguém em consequência de sua adesão a uma causa, a uma fé religiosa, por exemplo, a fé cristã. Então, a gente sabe que os apóstolos de Cristo, eles defendiam a fé cristã, eles defendiam a Cristo. E por causa disso, eles foram martirizados, eles foram mortos. Então, os primeiros que foram martirizados foi Pedro, que ele foi crucificado em 67 anos depois de Cristo, e Paulo, que ele foi decapitado em 68 anos depois de Cristo. Paulo, antes de morrer, deixou registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8, uma demonstração da poderosa fé dos primeiros cristãos. Então, a gente tem como exemplo esses dois apóstolos, que eles não negaram a Cristo, eles foram fiéis, levando a palavra do Senhor aonde eles passavam. E a gente sabe que eles foram, mortos, eles foram martirizados. Mas vocês acham que eles ficaram tristes com isso? Não, porque eles fizeram isso por amor a Deus. Então, irmãos, o que a gente aprende? Que é muito importante a gente fazer a vontade do Senhor, porque a nossa alegria, a nosso galardão, a nossa verdadeira paz não vai ser aqui, vai ser lá no céu com Deus. Eu vou ler para vocês essa referência que fica em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8. Se vocês quiserem me acompanhar, podem abrir a Bíblia de vocês. Na minha Bíblia diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo ele já sabia que ele ia morrer, e ele deixou aqui registrado que ele combateu o bom combate, ou seja, ele lutou, e ele acabou a carreira dele guardando a fé dele. Ele não negou a Cristo, e que ele sabia que toda a recompensa ele ia receber do Senhor, que é a coroa da justiça, E que todos que fizerem a mesma coisa também herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Bom, nós vimos que também, durante essa perseguição, já tinha alguns livros do Novo Testamento circulando pelas igrejas. E aí, nós vamos identificar agora quais que já estavam escritos, Então, já estava circulando os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Atos dos Apóstolos, a Epístola de Tiago, as epístolas de 1ª e 2ª a Pedro e todas as epístolas de Paulo. E os que faltavam e que foram escritos depois da grande perseguição foi a Epístola aos Hebreus, que foi escrita entre 67 depois de Cristo, o Evangelho de João, que foi escrito entre 80 a 95 depois de Cristo, as epístolas de 1 João, 2 João e 3 João, que foi escrita entre 85 anos a 95 anos depois de Cristo, e a epístola de Judas, que foi entre 70 e 80 anos depois de Cristo, e Apocalipse, entre 90 e 96 depois de Cristo. O apóstolo João foi o último a falecer e o único a não morrer martirizado. A sua morte ocorreu provavelmente em Éfeso, no ano 100 depois de Cristo. Agora nós vamos ver 4 pontos que motivaram as terríveis perseguições contra os cristãos no Império Romano. O primeiro ponto
era a conversão do cristianismo acabava com o comércio de ídolos. Não poucas vezes, os governantes eram influenciados a perseguir os cristãos pelos sacerdotes pagãos e comerciantes de imagens, que ganhavam a vida por meio da adoração pagã. O crescimento do cristianismo diminuía a clientela delas. Então é o seguinte, naquela época eles tinham várias esculturas que eram imagens, né, dos deuses que eles tinham. E aí a igreja, no caso, romana e outras, né, crenças perseguiam os cristãos. Porque os cristãos, a gente sabe que a gente não adora imagem, a gente não tem ídolos. O nosso ídolo, ou seja, a quem a gente adora é só Jesus. E aí, isso foi uma forma deles começarem a perseguir, porque eles não estavam mais ganhando dinheiro, né, com a venda desses ídolos. O segundo ponto era a não adoração ao imperador. A adoração aos Césares era considerada uma prova de lealdade ao império. Quem não adorasse o imperador era condenado à morte. O povo era obrigado a oferecer incenso às estátuas dos imperadores uma vez por ano, porque os cristãos não faziam isso e ainda adoravam a outro rei, o rei Jesus. Eram vistos como revolucionários, desleais e um perigo para o império. Então, os cristãos, eles não adoravam o imperador e nem as imagens do imperador. E isso para o imperador, para os Césares, por que a gente fala Césares? Porque havia o imperador que a gente chamava, né, o nome dele César, por isso que eles falam Césares. Porque eles não adoravam os cristãos. Eles não ficavam lá acendendo incenso, fazendo toda aquela cerimônia para o imperador. Porque quem eles adoravam era quem? A Deus, a Jesus. E isso foi outro motivo da igreja ser perseguida naquela época. Terceiro motivo era as reuniões secretas dos cristãos. Como eram perseguidos, os cristãos se reuniam escondidos, situação que os romanos aproveitavam para acusá-los de planejarem o mal ao império às escondidas ou de praticarem crimes às escondidas. O império suspeitava erroneamente dessas reuniões, especialmente da ceia do Senhor, reunião que, obviamente, o pagão não poderia participar de forma alguma. Muitas vezes os cristãos eram obrigados a reunirem-se em cavernas ou catacumbas para cultuar a Deus. Então, como a igreja estava sendo perseguida, os cristãos tinham que se esconder para fazer seus cultos, né? Não é igual hoje que a gente vai em igreja e tem igreja em todos os lugares, igual aqui no Brasil. Naquela época era muito difícil, porque matava mesmo, né? Todos aqueles que adoravam a Deus. E aí, os líderes, né? Vamos dizer assim, daquela época, os governadores, os imperadores, eles achavam que os cristãos se reuniram para fazer uma rebelião contra eles, e não era. Os cristãos se reuniam para adorar a Deus. E a Santa Ceia, a gente sabe que só toma a Santa Ceia todo aquele que já se converteu, que já aceitou a Cristo como Salvador. E aí, muitos naquela época não aceitaram a Cristo, eram pagãos, né? Pagãos quer dizer que ainda não tinham aceito a Cristo. E aí, esses pagãos não participavam da Santa Ceia. Então, eles achavam que os cristãos estavam fazendo coisas escondidas, excluindo eles. Mas, na verdade, não. Os cristãos só queriam adorar a Deus. O quarto motivo das perseguições era que o cristianismo considerava todos os seres humanos iguais. Como todos são iguais perante Cristo, era comum ocorrer na igreja de, por exemplo, um escravo ser eleito líder de uma congregação, o que para os romanos era uma afronta a seus conceitos sociais. Então a gente sabe que
Escravo, naquela época era escravo, escravo não tinha voz, não podia fazer nada. Só que Cristo não vê as pessoas como eles viam, né? Cristo ele vê como todos são iguais. E a igreja faz isso. E os cristãos daquela época faziam isso. Então, muitas vezes, os líderes deles eram pessoas que, para os romanos, para os imperadores, eram pessoas que não tinham capacidade. Mas a gente sabe que é Deus que chama e que Deus que capacita, né? Cada um de nós que quer fazer a vontade dele. A perseguição durou até o quarto século. Quando a gente fala quarto século, a gente pensa que é 400 anos, né? Mas em história a gente sempre coloca um número anterior. Então, quarto século quer dizer que é em torno de 300 anos, 300 e poucos anos. Eu não sei se vocês já aprenderam isso nas aulas de história na escola. Mas essa perseguição, ela durou em torno de 300, 315 anos depois de Cristo. E nós vamos ver um pouquinho desse resumo desses 4 séculos. No primeiro século, os primeiros de mais intensa perseguição aos cristãos foram os dos governos de Nero, que foi de 66 a 68 anos depois de Cristo, e Domiciano, de 90 a 95 anos depois de Cristo. De 98 a 161 anos depois de Cristo, nos governos de Trajano a Antônio Pio, os cristãos continuaram sendo martirizados. Então, os cristãos continuavam sendo mortos, mas não era da mesma proporção, ou seja, não era a mesma quantidade do que aconteceu sob Nero e Domiciano. De 161 a 180 anos depois de Cristo, sob o governo de Marco Aurélio, os cristãos experimentaram nova e horrenda explosão de perseguição. Os registros históricos falam de milhares de cristãos sendo decapitados e lançados às feras na arena por Marco Aurélio. Nesse período foram mortos grandes nomes, como Policarpo, líder da igreja de Esmirna. Quando o governador insistiu para ele negar o nome de Jesus, senão morreria, o servo de Deus respondeu: 86 anos tenho servido a Jesus, e somente bem recebi durante todo esse tempo. Como eu poderia negar agora o meu Senhor e Salvador? Policarpo não negou a Jesus e foi queimado vivo em 155 anos depois de Cristo. Então a gente viu aí, né, que no governo de Marco Aurélio aconteceu muitas mortes, pessoas foram decapitadas, mas porque não negaram a Deus, não negaram a Jesus. Nos anos 202 a 211 anos depois de Cristo, nova onda de intensa perseguição veio sobre a igreja. O imperador da época era Septimio Severo, que mandou queimar, decapitar e serem despedaçados pelas feras muitos cristãos. Sua fama era tão terrível que alguns cristãos da sua época chegaram a pensar que ele já era o anticristo. Imagina, gente! Eles já pensavam que já era o fim, que já era o anticristo que estava governando na Terra. Olha como que era difícil, viu? E as últimas explosões de perseguição foram nos governos de Décio, 249 a 251 anos depois de Cristo, Valeriano, 257 anos depois de Cristo, e os mais terríveis de todos, Diocleciano, 303 a 305 anos depois de Cristo, Galério e Constâncio, 305 a 311 anos depois de Cristo. E aí a gente viu que teve um fim, né? Essa perseguição. Não que terminou. Estou falando desse período, porque até hoje os cristãos são perseguidos. Nós passamos por perseguições. Pode não ser dessa forma, mas existem outras formas. Então, em 313 anos depois de Cristo, Constantino publicou o Edito de Milão, dando por encerrada a perseguição.
Décadas depois, ainda no quarto século, o cristianismo se tornaria religião oficial do Império Romano. Essa grande vitória só foi possível porque o dono da igreja já havia prometido que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Bom, meninos, nós vimos aí, né, que os primeiros 4 séculos da igreja não foi fácil, que os apóstolos, muitos morreram martirizados, né, foram decapitados, foram queimados no fogo, crucificados, mortes tristes. Mas a gente tem que olhar isso com alegria. Por quê? Porque eles têm a certeza que que eles foram para um lugar bem melhor. A gente sabe que vai ter o dia em que todos serão arrebatados, que todos irão para o céu, morar com Deus. E lá eles vão receber as recompensas, o galardão do Senhor, por tudo que foi feito pelo nome de Jesus. Então, isso fica de dica para mim e dica para vocês. Que não importa a perseguição que você passe, se seja na escola, se seja em casa, na rua, o importante é você saber quem é Jesus na sua vida e não negar a ele por qualquer coisa. Eu agradeço por essa aula linda, abençoada e desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo domingo.